Fala galera, beleza? Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Fábio e nesse vídeo eu vou falar sobre relacionamentos entre models e tabelas dentro do Laravel. Mas antes, quero mandar aí um grande abraço para toda a galera aí de Moçambique e de Angola, que me acompanha já há um bom tempo, não só esses dois, mas vários países da África aí, me acompanham aqui no canal e também em plataformas pagas de cursos online como Udemy e Sapiens, por exemplo. E um grande salve aí para todo mundo que também já é inscrito, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e para todo mundo agora, já deixa um like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para vocês que estão utilizando o Laravel para desenvolver os projetos de vocês. Mas antes da gente começar, vamos entender aqui em quais situações os relacionamentos no Laravel vão ser úteis para a gente. Imagine a seguinte situação: você tem uma aplicação com vários usuários cadastrados. Cada um desses usuários, suponhamos que sejam vendedores de uma empresa ou de uma loja. Se são vendedores, eles podem querer cadastrar os seus clientes. E quando eu cadastrar um cliente, automaticamente o Laravel vai entender que esse cliente que eu cadastrei pertence a mim. Quando uma outra pessoa entrar no sistema com seu e-mail e senha, ele não vai ter acesso aos clientes que fui eu que cadastrei. Da mesma forma que eu também não tenho acesso aos clientes que uma outra pessoa cadastrou, porque aqueles clientes pertencem àquela outra pessoa. Vamos ver um outro exemplo aqui no uso de relacionamentos aqui entre models e tabelas. Suponhamos que você esteja criando um sistema que você precisa cadastrar produtos. Esses produtos precisam, por exemplo, de fornecedores. Eles pertencem a um fornecedor, da mesma forma que eles pertencem também a uma categoria. Por exemplo, esse notebook que eu estou usando, ele pertence à categoria informática. Esse mouse pertence à categoria acessórios de informática. Um celular pertence à categoria telefonia e assim por diante. Então, essas tabelas, categorias, produtos e fornecedores precisam se relacionar entre si. Mas no nosso exemplo aqui, vamos fazer o relacionamento entre usuários e clientes. Primeiro, a gente precisa de um projeto em branco aqui, obviamente, né? Então eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, mas antes, deixa eu partir do princípio que você está começando agora com o Laravel. Mas vamos lá. O que você precisa? Eu estou usando o Laravel 10, então você tem que ter o PHP, no mínimo, a versão 8.1. Precisa ter também o Composer instalado na sua máquina. Precisa também do NPM instalado aqui no seu computador. E se você não tem o NPM ainda, primeiro você precisa do Node.js instalado. Beleza, instalou tudo isso, o que você vai precisar? Eu recomendo que você use aqui o Laravel Installer. Instale ele de forma global no seu computador. Você vai digitar o seguinte: depois que você tiver tudo isso instalado, você vai digitar o seguinte, na pasta raiz aqui da sua máquina: Composer global require Laravel installer. Só isso, dá um enter e vai instalar de forma global no seu computador o Laravel. Com isso, você cria projetos de uma forma muito mais fácil, simplesmente digitando dois comandinhos, que é o Laravel new, ou seja, um novo projeto em Laravel. E aí você dá o nome do seu projeto. Vou dar o nome de empresa _y. Pronto, empresa Y. Agora, eu quero que ao criar esse meu projeto em branco, ele já venha automaticamente com um sistema de autenticação de usuários. Basta digitar aqui no final --breezy. Dou um enter e ele vai perguntar para mim qual é o pacote que eu quero utilizar aqui no meu template do front-end. É o Blade, então vou escolher a opção 0. Vou escolher a opção 1 para o PHP Unit. Ele pergunta se eu quero instalar a versão Dark Mode. Vou colocar não, porque eu não vou usar. Só dar um enter e aguardar ele fazer o download das pastas, subpastas, arquivos e fazer a instalação já automática do meu sistema de autenticação. Agora é só aguardar. Beleza, ele já baixou aqui para mim. Agora eu vou entrar nessa pasta cd empresa _y. Vou dar aqui um code espaço ponto. Aí ele abre já o VS Code já com o meu projeto, tá? Vou só voltar aqui no prompt de comando, dar um exit para ele sair, né? Aí aqui no VS Code eu deixo um terminal já aberto, só pressionar Ctrl J, porque eu preciso deixar o npm run dev rodando para que ele possa dar um refresh automático, um reload automático na minha página, referente a todas as alterações que eu fizer aqui dentro do meu código. Deixo o npm run dev rodando aqui e abro um outro terminal para ir digitando os comandos que eu precisar. Então, npm
Run Dev, já abro um outro terminal aqui, que é um prompt de comando, na verdade. E o que eu preciso inicialmente? Eu já tenho o meu sistema de autenticação, mas eu não tenho ainda um banco de dados e nenhuma tabela. Então é simples, é só digitar no terminal aqui, ó, PHP Artisan Migrate, e o que ele vai fazer? Automaticamente, como eu utilizei o Laravel New, ele vai pegar o nome do meu projeto, que é empresa_y, e vai usar esse mesmo nome para criar a minha base de dados, o meu banco de dados. Isso é automático. Então ele pergunta para mim aqui, olha só o que ele está perguntando aqui no terminal. O banco de dados empresa Y não existe na sua conexão MySQL. Você gostaria de criar? Aí ele pergunta sim ou não. Eu vou digitar yes ou simplesmente Y, dou um enter e pronto. Já criou a base de dados e já migrou as tabelas lá para dentro, tá? Eu estou aqui com o meu... Aliás, não estou não, mas eu vou abrir aqui só para vocês verem. Eu vou abrir aqui o meu MySQL Workbench, só para a gente conferir e ver que de fato o banco de dados foi criado e também a tabela já foi migrada lá para dentro, tá? Vou abrir aqui, pensei que tivesse até aberto já. Ó, aqui ó, empresa Y, tá vendo? Eu vou dar um use empresa _y, Ctrl Enter só para ativar ela, né? E vou dar um show tables. Show tables não, vamos vir aqui, ó. Select asterisco from users, pronto. Só para mostrar aqui, ó. Tá vendo os campos ID, name, e-mail, e-mail verifiers e por aí vai. Tudo pronto. Isso nem deixo aqui aberto mais. Beleza. Esse é o primeiro passo, tá, pessoal? Por quê? Eu vou criar um relacionamento entre a tabela de clientes e a tabela de usuários. Então eu preciso primeiro criar essa tabela de usuários, porque não tem como eu relacionar a tabela clientes com a tabela de usuários se a tabela de usuários nem existir ainda, né? Então o que eu vou fazer? Como eu já tenho ela criada, eu vou acessar o meu projeto aqui, localhost / tutoriais / empresa _y, né? Faltou o /public aqui. Pronto, /public. O que eu vou fazer? Para esse exemplo aqui, eu preciso de, no mínimo, 2 usuários cadastrados, para a gente poder fazer o nosso teste, né? O primeiro usuário vai cadastrar vários clientes dele, e o segundo usuário vai cadastrar vários clientes dele também. E como eu já tenho o sistema de autenticação aqui, perceba que a gente tem ali, né, o login e o register, né? Então, clicando em register, ele vai abrir aqui a tela de cadastro para a gente, tá? Bom, vamos lá, eu vou me cadastrar aqui, Fábio Souza, essa um e-mail de teste aqui, e uma senha de no mínimo 8 caracteres, e ele pede também para eu confirmar essa senha. Tudo isso já está pronto por causa do Breeze que a gente instalou. Pronto, já me trouxe aqui para o painel administrativo em branco. Tá vendo aqui, ó, Fábio Souza, sou eu que estou logado. Vou dar um logout aqui para cadastrar um segundo usuário para os nossos testes. Clico lá em Register novamente. Sandra. Um e-mail de teste aqui. E a senha também com 8 caracteres no mínimo. E aí ele pede também para eu confirmar. Se eu confirmar errado, ó, eu falei e realmente digitei errado. Se eu confirmar errado, ele não vai prosseguir com o cadastro. Vai pedir para eu digitar novamente. Foi até bom eu ter errado aqui a digitação, porque aí vocês já viram como que funciona aqui. Legal que está tudo pronto, né? Você não precisa fazer nada disso, né? E meu pai do céu! Digitar até devagar, porque agora vai. Pronto, me loguei. Agora quem está logado é a Sandra. Beleza. Vou voltar aqui no meu VS Code e agora eu preciso criar a minha tabela de clientes. Só que veja bem, sempre que se tratar de cadastros, não importa o que, você vai cadastrar pessoas ou coisas, não importa, você vai precisar de 3 coisas: models, models, tabelas e também controllers, tá? Porque o Laravel trabalha com o sistema MVC, né? Por isso que eu confundi views. O MVC é models, views e controllers, ou seja, as models é quem entra em contato direto com o banco de dados, controllers é quem pede as informações para as models e repassa lá para as views. Mas para cadastrar alguma coisa você precisa de models, tabelas e também do controller. Mas vamos lá, o que a gente faz aqui? PHP Artisan, make : model,
e dou um nome para minha model, eu vou chamar de customer, ou seja, cliente. Só que eu vou passar no final aqui um "-mcr", por quê? Ele vai criar um model para mim com o nome de customer e automaticamente vai criar uma estrutura de migrations, que é a estrutura das tabelas, por causa do M. O C é de controllers e o R é de resources, ou seja, ele já vai criar todos os métodos necessários para eu trabalhar no meu controller. Vou dar um Enter aqui, ele já criou, só limpo a tela com CLS. Se eu conferir aqui, ó, dentro de app e em HTTP, eu tenho a pasta chamada controllers, e tá aqui, ó, deixa eu expandir um pouquinho aqui, ó, customer controller. E como eu disse, estão aqui todos os métodos necessários para a gente trabalhar, que é o tão famoso CRUD. A gente não vai fazer isso aqui, tá? Vamos trabalhar somente no método store e no método show. Mas eu vou explicar para vocês aqui o que basicamente cada método faz para vocês entenderem. O método index do meu controller, ele lista todos os registros da tabela, que não é o nosso caso, não é o que a gente quer. A gente não quer que seja listado todos os registros, todos os clientes aqui do controller customer. A gente quer que seja listado apenas os clientes do usuário que está cadastrado. Então, descarta o método index aqui para a gente. O método create, pessoal, ele serve para poder mostrar na tela, ele vai retornar uma view que tem um cadastro, uma tela de cadastro, um formulário de cadastro desses clientes, tá? Fica no método create. Aqui o store é o método que vai pegar os dados do formulário e de fato salvar lá no banco de dados. O método show é o que também vamos usar para poder listar os clientes do usuário que está logado. O método edit é a tela onde você vai editar os dados de um cliente, se você quiser alterar nome, e-mail, telefone e tudo mais. E o método update é quem salva as alterações que você fez lá na tela de edição, do método edit. E por fim nós temos o método destroy, que deleta um registro com algum ID específico. Beleza? Se a gente olhar aqui de novo na estrutura de pastas aqui, nós temos a pasta models e temos aqui, ó, o customer, que é o que nós criamos, certo? E aqui a model user também. Beleza. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente tem aqui a pasta database e a pasta migrations, onde a gente tem aqui esse arquivo aqui, ó, customers, que é a estrutura da nossa tabela. Agora, muita atenção aqui. Depois desse campo ID, eu vou acrescentar um campo que vai ser o responsável por fazer a relação, o relacionamento com a minha tabela users, que já tenho criado lá na base de dados. Então, eu vou digitar aqui o seguinte, seguindo a mesma nomenclatura ali em cima, ó, cifrão table, eu vou passar aqui um foreign ID, e dentro dos parênteses e entre aspas, como que eu faço a relação? Dentro do Laravel existem algumas regrinhas, alguns padrões. Para eu relacionar, eu pego o nome da tabela na qual eu quero me relacionar, que é qual? Users. Eu quero relacionar essa tabela de clientes com a tabela de usuários. Então eu pego o nome da tabela que é users e transformo no singular. Então vai ficar user, seguido de underline ID. Simples assim. No final, setinha constrained. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. É só isso. Se você quiser criar um outro projeto só para treinar aí, outro projeto não, mas outras tabelas dentro desse mesmo projeto. Se você tem uma tabela chamada vendors, que é de fornecedores. Se eu tenho uma tabela depois de produtos, que vai se relacionar com a tabela vendors, como que eu vou relacionar? Pego vendors, transformo no singular e coloco aqui vendor, seguido de underline ag. É sempre assim um relacionamento entre tabelas. Eu vou colocar só dois campos aqui, nome e e-mail só, tá? Para não estender muito. E aí você coloca a quantidade de campos que o seu projeto precisar aí. Então, ó, eu vou ter aqui table um campo do tipo string, que vai ser o nome, vírgula 255, que é o número máximo de caracteres que esse meu campo vai permitir. Ctrl C, Ctrl V só para duplicar aqui. Eu vou ter aqui o e-mail 255 também. E como o e-mail ele não pode se repetir na minha base de dados, ou seja, eu não posso ter o mesmo cliente com o mesmo e-mail, né, ou melhor, dois clientes diferentes com o mesmo e-mail. Então eu vou colocar aqui, ó, setinha e unique. Beleza? Só isso. Agora eu migro essa tabela também lá para minha base de dados com o mesmo comando. PHP Artisan Migrate. Só aguardar. Pronto, já migrou. Só limpo a tela aqui, eu vou fechar
esse monte de coisa aqui. Eu só vou deixar aberto a minha model customer e a minha model user. Por quê? Eu preciso relacionar elas duas também. Vamos começar aqui pela customer, que é a primeira que está aberta. Customers, ou seja, clientes. Os clientes pertencem a quem? A um usuário que está logado, a um usuário que cadastrou aquele cliente. Então vamos lá. PubF de Public Function pertence a quem? A um usuário, né? Então, Public Function User. Eu retorno esse mesmo objeto aqui, então return this, setinha, belongs to, ou seja, ele pertence a alguém. Então, belongs to user, dois pontos, class, ponto e vírgula no final. Só isso. Deixa eu só colocar a bateria no meu notebook aqui, que é... Mas colocar para carregar, né, que a bateria está abrindo o bico. Beleza. Fiz aqui o relacionamento dos clientes para um usuário específico. Agora eu vou lá na minha model user, que eu preciso fazer isso também. Só que é o contrário, né? Como que vai ser? PubF, né, de Public Function. Customers. Perceba que eu estou na model user, que possui vários clientes. Então eu coloco aqui no plural. Retorno da mesma forma. Return this. Setinha. Has many. Ou seja, é um relacionamento de um para muitos. Ou seja, um usuário possui muitos clientes. Eu me cadastro, eu posso ter 1, 2, 3, 100 mil clientes, ok? E aí eu passo aqui o customer, dois pontos, class, que é a minha model. Acabou o relacionamento. Pronto. Eu já poderia acabar o vídeo aqui. É só isso. O relacionamento é lá na tabela e aqui nas modules. Eu só não vou parar aqui porque eu vou mostrar para vocês agora como que a gente cadastra, né, de forma automática um cliente para aquela pessoa que está logada. Eu posso cadastrar um cliente e lá na tabela, na base de dados, vai ser exibido todos os clientes, independente de quem cadastrou. Só que aqui, na nossa tela, por exemplo, eu quero que apareça na minha tela só quem eu cadastrei. Então vamos ver como é que a gente faz isso tudo de forma automática, tá? Vamos lá. Primeiro, como eu já tenho o meu controller aqui, ó, que é o HTTP controllers, tá aqui, Customer Controller. Eu já vou criar as rotas para a gente deixar tudo pronto aqui. Eu preciso de rotas para poder acessar cada um dos métodos e cada uma das views. Então vamos lá, aqui no diretório routes, eu tenho aqui o web.php, só que veja bem, eu estou falando de cadastros, visualização de clientes, eu só quero que acesse essas telas a pessoa que estiver logada no sistema. Então perceba que eu tenho uma rota aqui que é o middleware, que possui um conjunto de rotas. Essas rotas aqui dentro fazem com que o usuário só consiga acessar a tela se ele estiver logado no sistema. Então eu vou dar um enter aqui, vou colocar aqui route, dois pontos, resources porque eu tenho vários métodos lá dentro do CRUD, né? Então eu vou fazer assim, tá? Entre parênteses e entre colchetes, eu coloco aqui o seguinte, uma chave, né? Eu vou chamar de customers, cliente, né? E aqui vai receber o que? O meu controller. Customer controller, dois pontos, class. Ok, já está pronta a minha rota. Posso até fechar que eu não vou nem mexer mais nisso aqui. Ok, mas vamos lá. Agora eu preciso de algumas views, né? Por quê? Aqui, por exemplo, ó, o Create é a minha tela de cadastro. Eu vou ter um formulário aqui para preencher, para poder cadastrar o nome e o e-mail desse meu cliente. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar a estrutura, pessoal, aqui do próprio Breeze mesmo, tá? Você pode usar a sua estrutura, seu HTML com o seu CSS, usando Bootstrap, Materialize, ou criar o seu próprio CSS, não tem problema. Mas só para não ficar tão extenso aqui o vídeo, já vai ficar grandinho, né? Porque eu vou dar alguns exemplos. Eu vou usar essa mesma estrutura, a mesma estrutura de layout e tudo mais, tá? Então só vou copiar e colar e alterar o que eu preciso. Então vamos lá, eu preciso de uma view que acesse esse método create. Então, ó, onde ficam as views? Resources, views. Só que eu vou, só para organizar melhor aqui, eu vou criar aqui um diretório chamado admin. E dentro dele, vou criar customer underline create. Create por causa do método, só para relacionar aqui pelo nome eu já saber do que se trata. .blade.php, é obrigatório .blade, tá? Antes do PHP. Beleza, está aqui. Eu vou pegar aqui o dashboard,
Ctrl A, Ctrl C. Vamos fazer assim, ó, peraí, não precisa nem ser o dashboard. Já tem uma telinha aqui que já tem um formulário. Tá aqui, ó, layouts, não, cadê? Profile, aqui, ó. Profile, partial. Já vem pronto. Vou pegar aqui, ó, o formulário, password. Acho que é esse aqui mesmo. Tem aqui um formuláriozinho. Eu vou pegar toda a estrutura aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu ver se isso aqui vai resolver pra mim. E colo aqui no Customer Underline Create. Eu só não vou precisar de toda essa estrutura aqui, né? Na verdade, ó. Bom, deixa eu vir passo a passo com vocês. Primeiro, a gente precisa de um formulário, obviamente. É a tela de cadastro. Então, form no método post, ok? Aqui, ó, method post. O action é a rota que vai salvar os dados do formulário. Lembra que eu falei lá no começo, explicando cada método do nosso controller? Qual é o método que salva os dados do formulário no banco de dados? É o método store. Então, eu vou vir aqui, a rota desse action, eu vou só trocar, que vai ser customers.store. Por que customer.store? A minha rota, pessoal, que eu acabei de cadastrar, lembra da chave que eu coloquei lá na rota? Customers. Então é customers.index, customers.create, customer.show com algum parâmetro, customer.store e assim por diante, tá? Então vamos lá. Aqui esse put eu não preciso, porque isso aqui é só para você fazer alteração, edit. Beleza, eu vou precisar só dessa estrutura aqui. Aqui eu não vou precisar de tudo isso aqui também, tá? Isso aqui é só um botãozinho lá que eu vou precisar para cadastrar. E aqui eu vou alterar esse nome, eu vou chamar de cadastrar. Pronto. Eu preciso só desses campos aqui, mas aqui é que está o detalhe. Quando a gente cadastra um cliente, nesse exemplo nosso aqui, nós precisamos informar de quem pertence esse cliente. Ou seja, esse cliente pertence à pessoa que está logada no sistema, cadastrando. Então eu preciso capturar o ID dessa pessoa. Qual é o campo que está relacionando a tabela de clientes com a tabela de usuários? Não é a coluna ID? Constraint ID que a gente colocou, colocando lá user underline ID, lembra? Então eu preciso pegar essa coluna para colocar dentro dessa coluna o ID de quem está logado. E para isso a gente nem precisa dessa estrutura toda aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó, tudo isso aqui a gente não precisa não, tá? A gente vai pegar só o input mesmo, ó. Pega isso aqui, ó. Pode apagar. Aqui a gente pode apagar também, que é o label, né? A gente vai deixar isso aqui escondido, na verdade, né? Com o tipo de campo hidden. Inicialmente, ó, type, vou deixar como text só para a gente poder ver. Mas aqui, bom, ID nem precisa de ID também, mas o nome é muito importante, que é aquele nome lá da coluna da tabela. User underline ID. Beleza. Type text, só para a gente ver. Nem precisa disso aqui, mas deixa aí, vai. A gente vai precisar de um value para poder pegar o valor, né, que já deixar dentro do campo, e a gente pega o ID do usuário. A gente faz o seguinte, entre duas chaves aqui, a gente vai digitar auth com A maiúsculo, né? Auth, dois pontos, user, abre e fecha parênteses e eu quero o ID. Então setinha ID, beleza? Só que eu preciso do seguinte, eu preciso de um link para poder, quando eu estiver aqui nessa tela aqui, ó, tô aqui nessa tela, certo? Eu preciso de um link aqui, ó, só tem um link do dashboard, né? Preciso de outro link aqui do lado para ir lá para a tela de cadastro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui eu tenho já uma estrutura aqui, tá vendo aqui, ó, layouts, já tá pronto, tá, ó, navigation. Tá vendo isso aqui? Só vou copiar essa estrutura todinha do xNavLink até o fechamento dela. Copio e colo. E aqui, ó, route, tá vendo? Eu coloco o nome da rota, que eu falei como é que é, né? Customers.create é a tela, é a rota, né? A método que tem o meu formulário. Beleza? Customers.create. E repito aqui também para que fique ativo, né, o link dessa rota aí. Então eu vou colocar a mesma coisa aqui, ó. .create.
Isso, pessoal, porque eu estou usando essa estruturazinha aqui, tá? Aquele layout. Se você usar o seu layout, não precisa de nada disso. Você vai colocar só na rota aqui do href. Você coloca um link lá, lembra do link do HTML? href e tal. Aí no href que você vai colocar essa rota aqui, tá bom? E aqui, vou colocar novo cliente. Pronto, se eu olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pronto, já trocou, já atualizou, já deu um reload automático aqui. Tá vendo aqui, ó? Novo cliente. Só que eu preciso o quê? Eu preciso retornar, né? Eu preciso vir aqui nesse create, ele está vazio. Então eu preciso fazer o quê? Return view, retornar uma view, né? Que view é essa? Que eu acabei de criar lá no meu diretório admin. Ó, admin.customer_create, beleza? Ponto e vírgula lá no final. E agora se eu clicar aqui, ó, novo cliente, ó, já tenho aqui o formulário. Só que ele não pegou a formatação. Deixa eu copiar a estrutura aqui do dashboard, ó. Cadê? Só pegar esse dashboard aqui, esse aqui, ó, dashboard. Vou selecionar tudo, ó, Ctrl C, fecho, e aqui no meu arquivo, é que ele não pegou isso aqui, ó, tá vendo? Eu pensei até que fosse pegar, acabou não pegando. Vou lá, isso aqui, ó, eu nem preciso, tá? Posso até apagar então esse section, header aqui. Vou pegar só o formulário, form, até fechar o form, Ctrl X, apaga isso aqui, e é simples, é só jogar aqui dentro, tá? Essa aqui é a estrutura que eu acabei de copiar lá do dashboard, tá? Tá igualzinho aqui, ó, só venho aqui e colo aqui, beleza? Se eu voltar aqui agora, só esperar aqui, ó, agora já pegou, e olha só, tá aqui, ó, o ID2, quem tá logado no sistema? Sandra, não é? Vamos voltar aqui, vou dar um logout, vou me logar com outro nome, Fábio. Login, agora vai ser o Fábio, novo cliente, olha o ID aqui, é o 1, tá? Eu deixei assim invisível para a gente poder ver se de fato estava funcionando, mas é claro, né, que a gente vai esconder isso aí. Aqui nos labels, só vou trocar aqui, né, não é new password, né, é nome, e aqui a gente troca, obviamente, né, lá é user ID, o type é hidden, para não aparecer. Ok, aqui é name, nome, o ID, onde é o ID eu vou colocar name, name também é name, eu vou tornar esse campo obrigatório, e o password você pode deixar que é, enfim, required e autofocus para ele já vir direto para esse campo. Isso aqui, deixa eu ver, isso aqui não precisa, tá? É só o campo mesmo que a gente vai precisar nesse caso aqui. E o e-mail é a mesma coisa, só vou trocar aqui a legenda. Aqui tá digitei errado, né? Aqui, ó, for vai ser e-mail. Aqui também o texto e-mail, porque vai aparecer para a pessoa ler, né? E-mail aqui também. O name vai ser e-mail. Type vai ser e-mail. E também vai ser um campo obrigatório. Então eu passo aqui o required. Também não preciso dessa linha aqui de baixo, só apagar. O botão já está certo, né? Ok, beleza, tudo certinho. Ok, só que, deixa eu ver se já escondeu, já escondeu lá o campo que estava o ID, né? Beleza. Agora, eu preciso direcionar esse formulário, já está aqui, customers.store, beleza. Só que quando eu chegar lá no meu método store, que é esse aqui está o formulário, no create. Aqui é o método que vai pegar os dados lá do formulário e salvar. Então o que eu preciso fazer? Vou criar um objeto, customer, que vai receber o quê? New customer, que está vindo lá do namespace app, models e customer. Reparem se vai estar aqui em cima, tá? Ó. App, Models e Customer, beleza? Senão não funciona. Beleza, agora esse objeto vai ter o quê? Vou pegar os dados do formulário e passar lá para minha tabela, para poder salvar. Customer, né? Vou pegar aqui agora user underline ID, recebendo o quê? Request user underline ID. Ctrl C, Ctrl V, pegar agora o nome, né? Name aqui também, opa. Ctrl C, Ctrl V para pegar aqui agora o
e-mail, já estava lá no final, podia ter colocado já, né? E-mail, beleza. Peguei os 3 campos e o conteúdo ali. Agora é só eu salvar isso aqui. Customer, chama o método save. Olha como é simples trabalhar com o Laravel. Se fosse PHP puro, né, você ia ter que inserir um monte de queries aqui, SQL, fazer um monte de coisa, verificar um monte de coisa. Não precisa, tá? Inclusive, não se preocupa com SQL Injection, para você que já é um pouquinho avançadinho aí. O Laravel já faz todo esse tratamento. Não precisa tratar nada aqui, ok? O Laravel já se encarrega disso daí. Agora, eu posso redirecionar o usuário para uma página específica, para uma view. Porque quando eu clico no botão cadastrar, ele manda o usuário para cá, para o método store, né? E vai ficar uma página lá em branco. Então eu posso redirecionar ele para alguma página. Posso redirecionar para a página de cadastro mesmo, se o usuário quiser cadastrar mais um. Então, return, redirect. Aqui eu coloco uma setinha route, ou seja, para que rota eu quero redirecionar ele. Então eu coloco aqui customers.create de novo, tá? Só que aí tem um porém. Eu vou fazer o seguinte, só para não ficar muito comprida aqui a linha, eu vou colocar na linha de baixo essa setinha aqui, ó, tá? Ó, linha de baixo. Pode ser na mesma linha, não tem problema. Só para não ficar muito extensa a linha e ficar mais organizado aqui, ó, tá? Dou um tab aqui. Aí, na linha de baixo, mesma coisa. Por quê? Porque eu vou mandar uma mensagem with aqui MSG. Isso aqui vai virar uma variável de seção lá na minha view. E aqui, vírgula, e entre parênteses, qual é a mensagem que eu quero. Cliente cadastrado com sucesso. Pronto, ponto e vírgula no final. Beleza? Redirecionei. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu acho. Então vamos entender aqui. Ele vai pegar o ID do usuário que está logado, que está lá no campo user_id, e vai mandar lá para a tabela. Então a gente vai precisar disso depois aqui, ó, nesse método show. Vamos ver se eu não esqueci nada aqui. Vamos lá. Vamos atualizar aqui só para garantir, né? Bom, quem está logado é o Fábio. Ele vai cadastrar, por exemplo, opa, peraí, que lá no nosso arquivo que a gente tem o... Já vi o erro ali. Erro não, na verdade eu esqueci só de trocar, né? Cadê? Aqui, ó, Customer Create. Vamos vir aqui, ó. O nome, tá vendo? O type tá como password. Por isso que apareceu as bolinhas lá, né? Type é text e o type aqui é e-mail do e-mail. Eu acho que agora não esqueci nada. Vamos lá. Já atualizou? Atualizou já, sem eu dar o refresh lá. Vamos lá. Marcos dos Santos. Quer nomes fictícios aqui? O e-mail vai ser marcos@teste.com.br. Vou dar um enter ou clicar em cadastrar. Ah, faltou uma coisa. Eu criei a variável. Pelo que eu vi aqui já funcionou, porque ele foi lá no método e voltou para cá, tá? Pelo que eu vi já funcionou. Vamos fazer o seguinte. Pelo que eu vi, não. Vamos ter certeza do que a gente está fazendo aqui, né? É porque eu acabei esquecendo. Eu criei a variável de seção. Eu estou viajando aqui. Eu criei a variável de seção MSG com o with, mas eu não exibia o conteúdo da variável de seção aqui na view create, né? Vamos abrir aqui de novo aqui o MySQL Workbench, porque aí eu consigo ver aqui, ó. Quer ver? Peraí, primeiro use, né? Use, agora sim eu vou dar um select. Aqui, customers. Ó, tá lá, Marcos dos Santos. Beleza. Funcionou, retornou para a view create, que é essa aqui. Eu só preciso, né, acrescentar aqui, deixa eu fechar esse navigation aqui por enquanto. Tá aqui. Agora, antes mesmo do formulário, pode ser até depois, vamos colocar aqui, ó. Depois do texto aqui, vou colocar uma div com a classe mb3. Aqui eu vou colocar aquela variável de seção MSG que está armazenando uma mensagem de sucesso, né? Então eu verifico se existe aquela variável, @if, dou um tab aqui. Se existir, ó, session MSG, aí eu exibo ela aqui, dentro de um parágrafo. Coloco aqui chaves 2 vezes, session MSG. Beleza.
Vou cadastrar mais um aqui. Cadastrei o Marcos, né? Vou colocar Maria Júlia. Outro nome fictício aqui. Maria Júlia. mariaj@teste.com.br. Ok, retornou para cá e agora exibiu a mensagem, ó, cliente cadastrado com sucesso. Show de bola! Agora eu preciso exibir esses usuários, né, em algum lugar, em alguma view, obviamente. Vou vir aqui no meu método show e eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar o ID de quem está logado. User vai receber user, lá do meu app models, dois pontos, onde o ID é igual ao quê? Variável customer, que está vindo aqui como parâmetro do meu método, só que eu não quero todos os dados desse usuário. Essa variável customer está pegando todos os dados de quem está logado, nome, e-mail, senha, enfim. Eu quero apenas o ID, então setinha ID. Perceba que como eu estou usando essa model aqui, ó, o que eu preciso aqui em cima? App models user, beleza? Senão não funciona. Beleza, só que eu quero pegar o primeiro resultado, então ó, first lá no final. Legal. Agora eu quero exibir os clientes cadastrados desse usuário. Então, variável customers vai pegar a minha variável user que eu acabei de criar com todos esses parâmetros aqui que eu informei e chama o método customers, beleza? Mas peraí, Fábio, que método customers é esse? De onde vem isso daí? Nós criamos esse método, não criamos? Onde? Aqui, em user. Vamos ver? Vamos só lembrar? Models, user. Lembra que eu falei que um usuário tem vários clientes? Olha aqui, ó, customers, dentro de user, beleza? Então vamos lá. E aqui, como eu quero pegar, setinha get, beleza. Essas informações agora eu preciso passar para minha view, que na verdade nem existe ainda, né? Mas ela vai existir já já. Vamos lá. Vamos vir aqui em admin. Eu vou abrir o customer aqui, ou melhor, vou abrir o dashboard que está vazio. Não tem nada. Abro o dashboard, Ctrl A, Ctrl C. Venho aqui em admin e crio uma view nova. Customers underline show .blade.php. E aqui eu só coloco um texto aqui, ó. Um parágrafo. Lista de clientes. Beleza? Só que tá, vamos por partes. Eu vou fazer um outro negócio, mas vamos por partes aqui. Aqui eu preciso retornar então nessa view que eu acabei de criar. Return view. Customers underline show. Percebo que o customer underline cliente está no singular customer, porque eu estou cadastrando um cliente, né? Agora o customers show, vou mostrar todos os clientes. Então eu coloco aqui no plural, tá? Agora eu preciso passar essas informações para cá, né? Eu vou apagar para explicar para vocês. Vírgula, entre colchetes, ponto e vírgula no final, né? Para não dar erro aqui. Eu vou passar aqui esse conteúdo da variável customers ali. Como que eu faço? Eu crio uma chave aqui de um array. Vou chamar de customers mesmo. Customers. Vai receber o que? A variável customers. Beleza? Muito bem. Já tenho esse conteúdo aqui na view. Só que agora eu tenho que vir aqui na minha view. Vou fechar aqui o arquivo de formulário. Aqui na view lista de clientes, tá, ó, eu vou ter aqui o seguinte, um for each, que posso ter vários clientes, né? Então for each, @for each, tá? Pego aquela chave customers. Vou voltar aqui para ver de onde eu tirei esse customers. Essa chave aqui do array. Ela é uma chave de array aqui no meu controle dentro do método show. Mas lá na minha view, essa chave ela se transforma numa variável, beleza? Então por isso que eu coloquei aqui. E aqui, ó, aqui eu vou colocar clientes. Por que a gente faz isso? Quem já conhece o PHP sabe, né? A variável customers está armazenando um array. Então, se eu quiser exibir o conteúdo desse array, eu tenho que ficar exibindo qual é a chave daquele conteúdo, daquela informação que ele pegou. Quando eu passo dentro de um for each com s, ele elimina a chave e já exibe para mim todos os registros para mim, tá? Então, eu passei para a variável clientes sem a necessidade de ficar especificando chave de array. Então, o que eu preciso aqui agora é simplesmente listar. Vou criar um parágrafo aqui. O que eu tenho? Nome e e-mail, né? Então, nome. Vou dar um strong aqui do HTML.
dentro de duas chaves, a variável clientes. Eu quero o quê? Setinha, o nome. Lá no final, vou dar só um BR. Tem agora o e-mail. Strong também. Duas chaves, variável clientes, setinha, e-mail. Só que aqui, vou colocar uma classe nesse parágrafo que é o MB3. Beleza. Eu acho que eu não esqueci nada. Ah, esqueci aquilo que eu disse que ia fazer depois. Eu tenho, né, já os meus clientes cadastrados, que eu acabei de testar. Vi na base de dados, né, que está cadastrando. Só que eu preciso agora da view para poder mostrar esse resultado que eu acabei de colocar aqui. Ó. A view não, preciso do link para acessar essa view, né? Só que é o seguinte, aqui tem um porém. Eu preciso passar um parâmetro lá no meu link. Por quê? Eu quero exibir os registros, né? Eu quero exibir a lista de clientes do usuário que está logado. Então, beleza. Vamos lá. Aqui em controle, o que a gente fez? A gente pegou o que do usuário? O ID, certo? Então, clientes cujo ID pertence àquele usuário lá. Tá, beleza. Vamos lá. Eu preciso acessar aqui, então, novamente o meu navigation. Vou copiar isso aqui, ó. Customers.show, vírgula, para eu passar agora um parâmetro. Qual é o usuário que está logado, para exibir os clientes dele. Alf, user, abre parênteses, ID. Aqui a mesma coisa, vou deixar só o ponto show. Aqui, pessoal, é só usando essa estrutura que nós estamos usando aqui do Blade e tudo mais, aquele template lá do dashboard, tá? Então a gente precisa passar isso aqui também só para deixar ativo o link da página que está logada ali, tá? Que está sendo exibida. Novo cliente aqui é lista, né? Lista de clientes. Beleza, passei a rota com o parâmetro, preciso de um parâmetro aqui, porque esse parâmetro aqui, pessoal, o ID do usuário, isso aqui vai ser passado para cá, ó. Beleza? Por isso que eu preciso colocar isso aí. Então, voltando aqui, olha só, lista de clientes. Quando eu passo o mouse, olha lá embaixo, ó, customers /1, que é o ID, né? Vou clicar aqui. Olha aqui os meus clientes. Cliente Marcos, cliente Maria Júlia. Beleza? Vou sair. Vou entrar aqui com o nome da Sandra. E vou cadastrar, né? Acho que eu não cadastrei nada, né? O nome dela, né? Aqui, ó. Novo cliente. Vou colocar aqui, não sei. Mariana C. E o e-mail. mari@teste.com.br. Cadastro. Já testamos isso, tá ok. Cliente cadastrado com sucesso. E vou colocar aqui Fabinho Souza. Fabinho@teste.com.br. Cadastrei. Vou clicar aqui lista de clientes. Tá aqui. Mariana, Fabinho Souza. Percebam que quando eu clico em lista de clientes, vai exibir os clientes da Sandra, que é quem está logada. Mariana e Fabinho Souza. Beleza. Vou me logar aqui com o nome do Fábio. Vamos ver se Mariana e Fabinho Souza vai estar lá. Já vimos, né? Mas vamos ter certeza. Lista de clientes. Cadê Mariana e Fabinho Souza? Não tá. A mesma coisa vai acontecer, pessoal, no exemplo que eu dei lá no comecinho do vídeo. Lembra que eu falei? Você está cadastrando produtos. Produtos pertencem a um fornecedor. Então essa tabela de produtos e tabela de fornecedores precisam estar relacionadas. Da mesma forma, as models precisam estar conectadas também, relacionadas, tá? A model de produto e a model de fornecedores, ok? Porque aí quando você vier na lista de produtos de um fornecedor, você pode ter 5.000 produtos na sua base de dados. Não vai exibir os 5.000, vai exibir somente os produtos daquele fornecedor em específico. Ah, eu quero a categoria roupa feminina, só roupa feminina. Quero a categoria calçados, só calçados, e assim por diante. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham conseguido assimilar e que eu tenha conseguido passar de forma clara para vocês. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: esse layout todo aqui é o que já vem pronto. Você não precisa utilizar
dessa forma. Você cria da sua forma que você quiser. Usa o Bootstrap como para desenhar o seu layout aí com CSS, o Materialize ou o seu próprio, tá? Por isso que a gente usou aqueles recursos que tem aqui na... Tá vendo? Dessa forma aqui, ó, a gente coloca a div, né, com essas classes, porque já tá tudo pronto aqui. Essa forma de você passar o link, né, a gente não usou a tag do HTML, né, que é essa aqui, ó. Apesar que aqui em cima tá vendo? Ó? Mas aqui não. Vou até usar essa parte de cima aqui como exemplo, tá? Ó. Se você estiver usando uma outra forma de layout, né? Enfim, você não vai passar dessa forma, né? Os links, né? Na sua menu de navegação. Mas você vai passar da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Você vai colocar a tag a rota, e aqui dentro você vai passar o nome da rota, que é customers.create, customer.show, auth user ID, se for passar algum parâmetro e tudo mais, tá? Num próximo vídeo, a gente vê como que a gente pode alterar, excluir, que é também muito simples, beleza? E não esquece, tá? Deixa o like e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.